fora do Rio, ele acaba levando uma vantagem, um aluno da CPSAT. Por quê? O aluno que chega aqui no presencial da academia e se matricula, ele nem sempre tem acesso aos melhores professores, né? Ele compra o pacote. Compra o pacote. A procura é muito grande, né? E além disso, ele esbarra em todos aqueles problemas de grandes cursos, né? Sala de aula cheia, ele às vezes chega um pouquinho mais atrasado, senta no fundo da sala, pega aquele professor que fala um pouco mais baixo e aí tem dificuldade de ouvir o que o professor está ministrando na aula. Na CPSAT esses problemas não existem. Por quê? Porque no momento que ele se matricula, ele tem a certeza de que vai ter o melhor professor. Isso já é um ponto fantástico. O segundo é que ele está indo para uma estrutura que é muito mais modesta, mas muito mais confortável para ele. O áudio é perfeito, ele pode aumentar ou reduzir dentro da sala de aula, a imagem é perfeita, né? A sala de aula é de um tamanho confortável, os nossos parceiros em geral trabalham com climatização adequada, porque isso já faz parte do nosso projeto para que ele siga essa ideia. Então o aluno com certeza ele está num ambiente mais confortável e ele pode ter um aprendizado até melhor. E os números vêm mostrando isso, né? O último concurso agora do TRF segunda região, o primeiro colocado de técnico administrativo foi um aluno nosso, uma aluna de Nova Friburgo. Quer dizer, o segundo colocado foi da academia presencial e o primeiro foi Friburgo, ou seja, mostra claramente que dá certo, né? Ou seja, essa aluna que foi a primeira colocada, ela teve acesso, o mesmo acesso a conteúdo que todos os outros pontos do Brasil, né, e conseguiu ter a primeira colocação no concurso. Mas que fique claro, pessoal, vocês não podem assistir de dentro de casa, confortavelmente no sofá. Vocês terão que ir a uma sala de aula, onde haverá um telão, e o professor não estará em carne e osso, mas estará presente telepresencialmente. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque essa é a grande diferença do que a gente chama de ensino telepresencial e de e-learning, né? O e-learning, que é o ensino via internet, que o aluno assiste em casa, ele entra num portal de uma instituição e ele participa do curso da sua residência. No caso do telepresencial, não. Esse aluno ele tem que se deslocar da sua residência, ir até uma sala de aula, só que lá ele não tem o professor, né? Ele vai ter lá o sinal, lá recebendo o canal de TV, para que ele possa participar dos cursos e das aulas, né? Tá certo. Agora, como é que funciona a adesão? Você assina um contrato de adesão com a CPSAT, a pessoa vira sócia, como é que funciona isso? Então, na verdade, nós trabalhamos dentro do sistema de franquias, né? Então, primeira coisa, tem que ser uma pessoa jurídica e faz um contrato com a CPSAT, né? Sua empresa, um contrato conosco, onde você tem o direito de exploração da marca, academia do concurso público naquela cidade, porque nós trabalhamos no sistema de exclusividade municipal. Então, naquela cidade, só você pode trabalhar. Ninguém mais, você não vai ter concorrência nenhuma trabalhando com a marca academia. E aí você tem acesso a todos os nossos conteúdos, produtos, enfim, toda essa estrutura que nós levamos até você. Sem falar em números, é caro isso? Não, o investimento é baixo, tá? É um projeto que tem baixo investimento e alta rentabilidade. Porque a estrutura que você necessita é uma estrutura simples. São cadeiras, data show, telão, computador, nada muito diferente do que você pode estar encontrando no mercado. Ou seja, você não tem muito material, você não tem material importado, enfim, todo esse processo que às vezes acaba encarecendo o projeto. Então, se a gente for avaliar, né, o nosso negócio em relação a negócios que tem por aí pelo mercado, mesmo dentro da área de franquias, você observa que é um negócio bastante interessante. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é verdade? Pelo contrário. E vocês devem dar algum tipo de informação técnica, inclusive, para aquele que não entende do assunto. Exatamente. Nós temos uma equipe aqui bem enxuta, mas é uma equipe bem agressiva e apoiando os nossos parceiros. Nós temos uma equipe técnica que cuida de todo o processo de produção e transmissão das aulas, e temos uma equipe operacional que cuida do processo de suporte operacional ao nosso parceiro. Então esse suporte vai desde o processo de venda, de divulgação, até dúvidas relacionadas à questão pedagógica, a reclamações de professores, enfim. A gente tem toda uma estrutura para dar suporte ao parceiro, quer dizer, ele não está sozinho, apesar da distância, ele sente que ele tem um parceiro do lado, né, que vai estar dando apoio a ele no dia a dia. E é verdade que vocês já estão presentes em todo o Brasil? Exatamente. Hoje nós temos aí uma presença em 60 municípios, né, indo de Manaus a Caxias do Sul. Até recentemente a gente está tendo uma felicidade muito grande, porque estamos conseguindo expandir para a região sul do país, que até então, durante um ano, era uma região que nós não conseguíamos nenhum parceiro lá, e hoje a gente está presente no estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então isso é bem interessante, porque é um mercado novo,
onde a gente está conseguindo atuar mais forte lá, né? Tá certo. Então, para finalizar, o site para os interessados que quiserem conhecer um pouco mais da CPSAT e uma mensagem final. O site é o www.acpsat.com.br. Lá você vai encontrar informações a respeito de programação de próximas turmas, do próprio projeto em si, e você também que quer ser franqueado, lá também tem o processo de cadastramento e tudo mais para avaliação. E eu acho que a mensagem que vale a pena é que você que de repente está buscando aí algo, atuar num mercado diferente, num mercado que está em franco crescimento, não perca tempo. Acho que nos procure, a gente negocia, conversa, porque acho que tem tudo para dar certo. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o engenheiro Leonardo Kubica, diretor da ACPSAT. TV Concursos volta já. Olá, eu sou o professor Carlos Gomes, dou aula na Academia do Concurso Público. Ao meu lado, meu amigo Marcelo Rosenthal. Hoje interpretação e semântica, né, Marcelo? Seria interessante, né, essa conversa com os nossos amigos, porque muitas são as dúvidas que os candidatos levam para a prova e já trazem de casa, trazem, né, de toda a vida acadêmica, né, a respeito de como fazer leitura de um texto, né, o que são valores semânticos, como é que isto aparece cobrado nos vários concursos, né? Eu digo sempre ao meu aluno, Marcelo, que ele tem que ter uma estratégia de leitura de texto, que eu acho fundamental, que ele deve começar pelo rodapé, eu chamo de rodapé a fonte do texto, né, para que ele possa, pelo menos, saber, até de antemão, que é muito importante, de que trata o texto escolhido pela banca. De repente o título da obra já o encaminha, já o remete, e por falar em remissão, vamos falar com eles hoje sobre referência e inferência, né? É verdade. O papo de hoje é esse, né? Então pode ser que no título da obra já haja uma remissão ao tema. E quando ele passar para o título do texto que foi escolhido, mais ainda ele pode estar diante, né? Pode estar sendo arremetido, né, para o tema e o enfoque temático daquele texto, o que é muito bom. Mas nunca começar um texto sem se perguntar, acho eu, né, que deva ser assim, nunca começar um texto sem se perguntar qual foi a intenção do autor, né, o que ele pretendeu com aquela mensagem. Se ele chegar a responder isto, ele estará diante do tópico frasal. E aí começará, né, a decidir se é um texto dissertativo, narrativo ou, né, descritivo. Não é? E aí, falando sobre as questões, você ainda há pouco conversava comigo aqui sobre uma questão que você, né, sempre por ela teve muito interesse em mostrar o que seria a referência e inferência. Eu vou acrescentar mais um detalhe, Marcelo, que eu estou curioso para saber, né, esse toque final do seu comentário. Você começou a comentar comigo, mas vamos terminar aqui com nossos amigos no ar, né? Eu estou curioso para saber como é que você vê essa questão, como é que você vai comentá-la. Eu sempre digo ao aluno o seguinte, aí você vê a forma de complementar ou manter o que eu vou dizer aí, que referência, o aluno encontra a resposta lendo direto e imediatamente o texto. É assim que você vê? Eu digo que a referência ou recorrência textual, a resposta está explícita no texto. É uma resposta fiel ao texto. Né? Não é algo que você tenha que deduzir, não é algo que esteja além do texto. Então, algo explícito. Só eu gostaria de voltar para falar uma coisinha sobre o tópico frasal que você disse. Depois a gente chega à questão. Né? É engraçado, é uma coisa que eu nesses anos todos que eu venho percebendo, normalmente o tópico frasal vem no primeiro parágrafo, porque, enfim, o texto, normalmente, né? Tem que usar essa palavra normalmente, não há como fugir dela, porque texto não é uma ciência exata. Não é? Há situações em que o tópico frasal vem no segundo parágrafo, o texto começa com fragmento narrativo, enfim. Mas o normal é o autor expor no primeiro parágrafo a sua tese, né, sobre o texto, depois ele desdobra e começa a argumentar. É que para mim, Marcelo, quando você diz assim, ele expor a sua tese no primeiro parágrafo, né, para mim a tese é um tipo de tópico frasal. E vou mais adiante. Eu acho que a redação bem feita, né, o texto bem construído, bem